Gravar. Tá todo mundo vendo, né? Sim. Uhum. Então vamos lá, né? Aqui a gente já conversou semana passada, não tira dúvida, o tema dessa aula de hoje, que essa aula de hoje é exclusivamente falar sobre rotinas. Rotina de gestor de tráfego, o que o gestor de tráfego faz? Muitas coisas, eu acredito que a gente pode estar fazendo aqui, nesse momento, né? Tipo assim, a gente vai conversando aqui, a gente vai chegando a algumas conclusões e a gente vai mudando o jogo, vai mudando algumas coisas. Mas aí, o que que eu tenho que falar? Eu dividi isso aqui em dois momentos. Então, tem do lado esquerdo, que eu vou explicar um pouco mais, que eu quero explicar um pouco sobre o que que é a rotina e dentro da rotina o porquê fazer algumas coisas, que tudo tem um porquê, tá? E do lado direito tem mais a parte técnica, que é a parte onde a gente vai falar realmente da atividade de gestores de tráfego. Uhum. Só que antes de eu falar sobre isso, eu preciso falar o porquê a gente faz o que a gente faz. Fechou, Fechou? gente? Uhum. Então a gente vai para uma parte mais teórica e não é teórica, é realmente eu preciso, uma explicação do porquê a gente faz, e depois a gente já vai para a parte técnica, que aí a gente explica como é que a gente organiza a agenda nossa. Vamos lá. Eu deixei aqui em cima que isso aí são palavras minhas, né? Dentro de uma rotina exige regras e muita disciplina. Então, tipo, não tem pra onde correr às vezes, ou você faz ou você faz. Tá? Se você não tiver isso muito na mente, você sempre vai estar fugindo da tua rotina. E não estou falando de você errar, não estou falando sobre isso. Mas estou falando, tipo assim, de você conseguir manter uma rotina saudável dentro da tua realidade. E rotina saudável, cada um tem a sua. Tem gente que vai treinar de manhã, que vai se sentir muito melhor para trabalhar. Tem gente que vai preferir treinar à noite, porque é o horário de maior desempenho. Então, quando eu falo rotina, não é só sobre trabalho. Por mais que a gente vai falar de trabalho aqui, mas não entendo que rotina é uma coisa que só envolve trabalho. Mas tudo isso que a gente, esse conhecimento a gente vai levar para a vida toda, para todas as áreas, para outros pilares da vida. Então, eu tenho uma rotina aqui que eu não tenho na minha agenda, porque eu não coloco isso com o meu noivo, mas a gente janta fora toda semana. A gente tenta jantar fora uma vez, comer alguma coisa junto. É uma rotina nossa. Por mais que não esteja na minha agenda, mas é como se fosse uma coisa que eu faço junto com o meu noivo para a gente tirar um tempo para nós dois. Porque é importante ter esse relacionamento para mim. Então, pra mim, é uma coisa que eu coloco ali numa direção. Então, tipo assim, quando a gente quer ir pra algum lugar, pra gente quer alguma coisa, a rotina meio que vai colocando a gente no eixo, né? Eu chamo assim, a rotina te coloca no eixo. Ela coloca, ó, tem que ser por aqui, nessa velocidade, fazendo essas coisas pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E se você tiver uma rotina ruim, aí sim você vai se quebrar no meio, porque também ela não vai te levar pra onde você quer. Então, ela que vai dar como se fosse a direção pra onde é que você está indo, pra onde você vai. E aqui a rotina de tudo, né? A gente tem que ter um objetivo. Tudo que você faz na vida tem que ter um objetivo. Por mais que ele seja muito visível para você, ou, ou não seja tão visível, tipo, eu acordo de manhã cedo e vou tomar um banho. Por mais que não seja uma coisa assim que você entenda por que você faz isso, pelo menos eu aqui, eu não tinha essa rotina. Agora eu tenho essa rotina. Por que eu tenho essa rotina? Porque eu vi que dentro do meu processo, meu de acordar, eu acordo melhor quando eu tomo banho. Porque antigamente, eu não morava em Fortaleza, eu não fazia isso. Tipo assim, eu já ia direto assim, sem fazer nada mesmo, fazer minhas coisas. Só depois do meio-dia, quando eu chegava, ia tomar o meu primeiro banho do dia. Mas isso mudou quando eu vim pra cá. Então, meio que a gente faz algumas coisas numa rotina, meio que com objetivo e sem objetivo, desse exemplo do banho, porque não foi algo que eu esquematizei para fazer, foi algo que na minha cultura familiar, todo mundo fazia, eu adaptei, vi que realmente fazia sentido, e aí eu adaptei para minha realidade. Mas, Uhum. nesse caso aqui, quando ele for falar de gestão de tráfego, a gente vai estar falando do porquê, de uma meta, de algo que a gente quer atingir. Tá bom, gente? Então, não vou chegar Beleza? nesse conceito de tipo assim, mas por que eu faço aquilo? Não vou estar nesse. Então, a partir de agora, a gente vai estar no conceito tipo assim. Lembre, a gente vai falar muito sobre gestão de tráfego. Eu trouxe alguns termos pessoais, mas agora é só realmente de tráfego. E vamos lá. Falando de objetivo, né? Aqui eu não consegui criar uma nomenclatura, mas eu coloquei que todos eles estão interligados. Entendeu? E maioria, e grande maioria, está interligado com a tarefa da atividade. Então, as metas,
método, deadline, que é o quando, o responsável, tudo isso vai migrar para a tarefa. Então, tudo que tu faz no teu dia a dia é porque você tem um quê para fazer, você tem um método, que é o como, você tem o quando você quer fazer e você tem quem são as pessoas responsáveis. No caso, vai ter atividade que você vai ser responsável, tem atividade que você não vai ser responsável. E tudo isso vai se destrinchar em atividades. A meta. O que que pode ser uma meta hoje para a gente gestor de tráfego? Pode ser, tem um cliente que eu preciso diminuir o CPA. Tem cliente que eu quero aumentar a quantidade de clique. Tem cliente que eu quero que ele aumente mais as vendas. Tem cliente que eu quero que ele tenha mais leads. Tudo isso vai virar uma meta. Só que, tipo assim, essa meta Uhum. aqui eu deixei genérica. O ideal é que a gente coloque, tipo, valores aqui. Tipo assim, diminuir o CPA para de 2 para R$ 1. Vamos colocar assim, né? CPA. Toda vez que eu vou fazer esse processo de meta, eu tento deixar muito específico o que que é para fazer, qual é o resultado que eu quero, o que que eu quero ver, o que que eu quero atingir. Então, eu não coloco, por mais que eu deixei aqui o exemplo menor CPA, relativamente quando eu vou fazer as minhas metas, eu tento quantificar o quanto eu tenho que fazer, quanto eu quero alcançar, o quanto eu quero perder, o quanto eu quero, tipo assim, tirar isso, ou diminuir o nosso CPA. E você, não sei se vocês fazem isso para os clientes de vocês, mas eu sempre tento fazer aqui o máximo que eu consigo com meus clientes. Então, vira outro, tô conversando com o Edu da parte estratégica, para a gente identificar nas campanhas. Poxa, como é que estão as campanhas? Pô, tá gastando muito, mas tá tendo pouca venda? Quanta venda a gente precisa ter nessa campanha? Quanto é o custo CPA? Quanto é que está o CPA hoje? E aí, nisso, eu vou criando as metas. E aí, depois que eu defino as metas, eu chego e vou colocar um método. Como a gente vai fazer isso? Como assim? O como é um método mesmo. É tipo, poxa, a gente vai aumentar a quantidade de vendas, aumentando a verba. A gente vai mudar o descritivo para diminuir o CPA. A gente vai montar uma nova estratégia para aumentar a quantidade de vendas. Então, todo esse processo de quando a gente define a meta, por isso eu tento seguir essa ordem, o que que a gente quer fazer, depois falar do como que eu tento seguir. Então, caso você não saiba, o caminho para a gente seguir são vários comos, sabe? O como você vai fazer algo que talvez é a pergunta principal, porque o como ele adapta para cada situação. A gente, gestor de tráfego, a gente tem que entender que a gente tem uma meta. O como a gente vai alcançar isso, que é a jogada que vem a experiência. Se você está com um cliente, eu vou pegando o caso real aqui da Leandro Fialho. Ele quer mais lead. No final, chegou a meta para a gente que, assim, a gente está gerando, está investindo 4 mil, só que a gente quer gerar mais leads. E aí, antes de dizer o como ele ia fazer, isso, a gente precisava analisar a estrutura, a gente precisava entender as métricas, a gente precisava entender quais são as metas, quais são os valores, para a gente entender como a gente iria fazer. E a gente identificou que existem muitas palavras-chave que estavam sendo ruins nas campanhas. Então, a gente foi mapeando e vendo, poxa, o como aqui vai ser mudando palavras-chave. E aí foi quando a gente pegou e fez todo o estudo de mudança de palavra-chave. Não vou falar esse como agora, porque isso é mais como, isso chega mais na parte nossa de otimização de palavra-chave. Mas o como é isso. Deu para entender o como? Tá fazendo sentido para vocês? Uhum. Vocês já tinham pensado sobre isso dessa forma? Já tinham? Então, pronto. Sim. Pronto. E aí, beleza. Saímos do como, a gente vai pro deadline. Até quando a gente quer fazer isso? Aí toda vez que eu chego para vocês e pergunto, gente, você me entrega isso aqui quando? Toda vez eu vou perguntar para vocês. Ó, a gente vai fazer essa atividade aqui, porque muitas das vezes esse metas e método, muitas vezes quem faz sou eu, ou o Edu. E aí eu chego para o José Inácio e falo, José Inácio, eu preciso que você crie uma campanha para gente de CPA desejado, com valor de R$ 25, que é o método, né? Porque eu preciso gerar que eu preciso criar uma campanha de geração de leads, que esse é como se fosse nossa meta. Eu vou chamar pro José Inácio, que vai fazer essa atividade para mim, que não vai ser o que você fazer, vou pedir para ele falar, José Inácio, quando é que tu me entrega essa atividade? Vamos ser bem sinceros, se eu fosse fazer essa atividade, eu ia colocar o meu quando eu vou fazer essa atividade. Mas nesse caso, como a segunda pessoa,
Eu que peço para ela me dizer quando ela consegue me entregar aquilo. Aí vem a parte, tipo assim, aí em termos de projeto, vem a parte, tipo assim, a gente define as atividades e muitas das vezes as atividades definidas não vai ser a gente que vai fazer. Mas no caso de vocês, vocês que vão fazer. Então vocês têm que ter muito claro o quanto tempo vocês vão fazer aquela atividade, quanto vocês vão entregar, ou quanto tempo demora para vocês fazerem aquela atividade. Então, Uhum. subir uma campanha nova. Poxa, eu calculei aqui, demora 15 minutos. Luana, me dá 15 minutos que eu faço isso para você. Ou senão você mesmo já coloca no teu calendário, pô, preciso de 15 minutos para fazer essa atividade. Então, essa atividade, ela dura 15 minutos para você. E você precisa saber disso. Ou senão você vai entregar uma atividade um pouco mais raciocínio, pesquisa. Você, em vez de colocar tempo que você fica naquela atividade, você coloca a data limite dela. Tipo assim, vou receber a demanda na segunda e vou entregar na sexta. Porque envolve mais tempo, envolve mais tarefas que você identifica. Certo? O responsável, já falei aqui, pode ser um júnior. Cada atividade dessa pode ser um júnior, pode ser um head, pode ser um gestor de projeto. Aqui, muitas Uhum. das vezes, como eu faço com vocês, eu defino as metas e eu defino o método. Quem vai fazer as tarefas vão ser vocês. Eu, Edu, a gente faz toda essa parte aqui de metas e método. As deadlines, muitas das vezes, a gente não faz junto, a gente não faz, tipo assim, como é que eu falei? Vou falar, separados. Eu faço junto com a pessoa que vai fazer a atividade. Então, nesse caso Uhum. aqui, eu estou falando do meu posicionamento conjunto com o Edu. Mas, com você, gestor de tráfego, você vai fazer esse processo sozinho, você com você mesmo. Então, tem que ter como se fosse essa ideia. Mas quando você vai trabalhar com um time, que você vai delegar para algumas pessoas, eu sempre recomendo você fazer a parte do quando com a outra pessoa. Como se fosse uma negociação. Ó, eu preciso dessa atividade. Quando você me entrega? Ou se não, o quanto tempo você demora para fazer essa atividade? E aí, tudo isso vai entrar dentro do cronograma, isso vai entrar dentro da atividade. Nossa, aí vou deixar tudo. E aí, por isso a gente deixa tudo mapeado, pelo menos as datas de entrega. Uhum. E aí, vamos aqui para as tarefas e atividades. Aqui, quando a gente saiu dessa parte de meta, deadline, responsável, a gente vai estar num outro assunto. Daqui, fica alguma dúvida? Não, Posso prosseguir então, porque eu vou falar de uma outra coisa que aí é importante. Não eu sei se muito vocês já, agradeço. não sei se vocês já estudaram sobre rotina, organização de tempo, mas existe eu não vou lembrar o nome dessa técnica, tá? Mas ela é como se fosse quatro quadrantes. A sua vida tem que ser definir quatro quadrantes. Algumas pessoas, tipo, eu já conheço um outro especialista, que ele fala de um outro modo, que é o Jerônimo Temer, que ele fala sobre, ele fala essa mesma explicação, só que com outra explicação. E aí tem outras partes de produtividade, pessoas que trabalham com produtividade, que eles explicam, e eles explicam como se fosse quatro quadrantes na sua vida. Pensa que tem uma folha em branco, você vai dividir ela em quatro. As atividades do seu dia a dia, elas vão ser divididas em atividade importante e urgente, atividades importante e não urgente, as atividades importante e não urgente e atividade não importante e não urgentes, certo? Pensa que tem um quadrante cada quadrante vai ser um ponto desse. E o que que isso é importante pra gente? Isso eu aplico no meu dia a dia e me ajuda muito. Tem gente que vai ficar melhor com checklists, mas eu não vou falar sobre ferramentas agora. Mas vou falar como tem que ser feito, tá? E aí eu vou explicar cada uma. O importante e urgente, até dei um exemplo aqui, é o caso nosso do cliente ligando pra gente dizendo que tem um erro gravíssimo na campanha. Isso aqui é uma atividade que não tem para onde correr. Tu vai ter que parar para atender o cara para poder resolver a solução. Para tipo, para resolver lá a parada. Então, exemplo de atividade importante e urgente são essas. Pô, deu um foguete. Eu vou falando assim, fora da gestão de tráfego, que esse aí é da minha casa. Imagina que tá pegando fogo o negócio dentro da tua casa. Tu tem que parar tudo. Tu tem que parar tudo que tu tá fazendo, tu tem que apagar o fogo, senão a casa vai pegar fogo. Esse é um caso de importante e urgente. São coisas assim que não tem como você empurrar com a barriga, não tem como você deixar para depois, porque elas estão ali meio que batendo na porta já. Uhum. Esse é um caso de importante e urgente que tem que ter. Luana, a vida às vezes parece só ter importante e urgente.
Eu tenho esse caso meu, pessoal, que às vezes eu não sei diferenciar o que que é importante e urgente, o que é importante e não urgente. Mas para ser uma vida saudável, por favor, até vou deixar um exemplo abaixo de como você vai fazer isso, tá? Separar suas atividades. Mas, importante e urgente, deu para entender o que que é importante e urgente? É eu ligando pro Sim. Felipe, Felipe, velho, tu subiu a campanha lá e foi. Pronto, achei outro exemplo muito legal. Importante e urgente. Eu vi um cara, um gestor de tráfego, que subiu produtos adultos numa conta como que é? Acho que é de produto infantil. Ele trocou os anúncios. Em vez de ele subir os anúncios na conta infantil, ele subiu, acho, o negócio de adulto na conta infantil. Pra tu ver, tipo assim, um nível da pessoa. Isso é um caso gravíssimo de erro que não se pode cometer, mas tipo assim, que você tem que, na hora que você vê isso, você já tem que correr. Bloqueio de uma conta, sua conta caiu do cliente, você tá lá de boa e recebe notificação, sua conta foi desativada. Sua conta foi paralisada, para outra conta. É um outro coisa importante e urgente que não tem como, você tem que parar tudo e falar, peraí, calma. O que que tá acontecendo aqui? O que que foi? Que bloco foi esse que eu levei? Igual da Almenar que foi hackeado. É, ponto. Uma conta foi hackeada, o cara entrou lá e roubou todos os clientes. Pô, é uma coisa que não tem como correr, tu tem que parar tudo para resolver aquilo quanto antes. Porque é uma casa pegando fogo. Literalmente. Você vai ter que apagar o incêndio o mais rápido que tu conseguir. Agora, importantes e não urgentes. Aqui eu coloquei análise de criativos que mais deram resultado, solicitar novos criativos para teste, estudar concorrente do cliente, aqui é dos clientes, para melhoria das campanhas. As atividades não urgentes e importantes são aquelas que são as mais procrastinadas. Pense numas atividades que te procrastina. Não sei vocês, mas se eu não colocar na minha agenda que eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer, porque sempre vai ter um foguete para resolver, sempre vai ter uma apagação de incêndio para resolver. Sempre vai ter alguém que vai querer me chamar, vai um WhatsApp aí. Então, nesse caso, as importantes são as que eu levo mais como se fosse em consideração e eu tento muito colocar na minha agenda. São as atividades que é aquilo que você faz que vai trazer maior retorno. Então, se eu fosse dar no cenário ideal, a gente só faria atividades importantes e não urgentes, Uhum. porque é a atividade da produtividade. Eu acho esse quadrante a da produtividade, é aquilo que você faz que vai te dar muitos frutos. Só que elas não são o jeito, não é a coisa que tá batendo na tua porta para você fazer, não é aquela coisa, você precisa fazer. Não, mas é uma atividade muito importante, você precisa fazer ela. E ela precisa estar, como eu faço, ela precisa estar muito bem nítida para você e a importância dela, o que dela tem que ser muito forte para você conseguir realizar ela muitas das vezes, porque a gente fica às vezes tão acostumado a apagar incêndio ou fazer só coisas que pedem para a gente fazer, que nesse momento que aí entra a proatividade, a gente não faz. Tem muitas coisas que a gente quer fazer, a gente não faz, e se a gente não colocar na agenda, não se colocar um porquê muito grande, a gente não vai fazer. Aí depois, pô, velho, devia ter feito aquilo. Esse é o quadrante das atividades que muita gente erra porque não faz. E que deveria fazer. E ela sabe que deveria fazer. O mais engraçado é porque você sabe que deveria fazer ela. E aí é da importante, da não importante e urgente são responder cliente no WhatsApp. Isso hoje, para mim, toma muito meu tempo. Por quê? Às vezes o cliente só quer saber um negocinho que ele podia ter numa planilha, no relatório que eu envio para ele toda semana. Só que ele faz questão de te perguntar no WhatsApp. Ou ele faz questão de ouvir tua voz. Então são essas coisas assim, que tu vê claramente que não são importantes. Fala, pé, meu chapa, tu poderia ver lá no relatório que eu te mandei. Você poderia ver, mas não, ele quer falar com você. Então, resumidamente, essas são atividades não importantes, mas são urgentes. Porque você não vai deixar o cara lá, tipo assim, pelo menos eu. Eu tento educar as pessoas. Tipo, é diferente hoje eu pedir para o Felipe e o Zé Inácio fazer as análises para mim e me mandar. É totalmente diferente, porque essas atividades são importantes. Mas no caso, a gente já tem um cliente e a gente já tem assim a gente tenta, tipo assim, antecipar algumas demandas, tipo relatórios. Toda semana a gente já deixa lá o relatório certinho para o cliente receber. Então, ele podia ficar analisando pelo e-mail, sem ter que ficar perguntando para a gente.
Ou senão a gente já pode se antecipar e já mandar para o cliente toda semana. Ó, tá aqui o resultado. Em vez do cliente ficar pedindo. Então, tipo assim, já a gente pode se antecipar um pouco nesse caso para já ter algumas coisas. Porque essa atividade, ela se torna uma atividade que ela te toma um tempo e acaba não sendo aquela atividade que é importante. Ela só te toma o tempo. Tipo, responder o WhatsApp, te toma um tempo. Ficar ali, talvez. O que que pode ser urgente? Eu acho que de cabeça, você tem alguma de cabeça que pode ser cicatrizar como não importante e urgente? Porque aqui só me lembro do WhatsApp, quando os clientes mandam perguntas assim, muito poderiam achar facilmente. Alguma ideia, Edu? Algum exemplo? Urgente, conta hackeada, como você falou. Urgente e não Ah, importante. não, urgente. Conta hackeada é tipo, não tem o que É, fazer. mas Você nesse caso precisa. mas nesse caso não é importante e é urgente. É que eu só lembro das pessoais. ah, eu acho que importante é o que requer atenção e a gente não precisa fazer agora. Aham, Pô, a campanha estava convertendo até ontem e nos últimos 2 dias ela começou a ficar um pouco ruim. Pô, é importante ter atenção de que ela pode parar, mas não é urgente que eu preciso mexer agora. aham, Agora, urgente é se já estão 7 dias sem ter nenhuma venda, sem ter nenhum lead. Você não tem o que fazer, você precisa mexer nisso hoje, agora, né? aham. Mas, cara, urgente mesmo é quando o site cai. Você tá falando de campanha, né? A gente pode falar só de campanhas aqui, A gente por vai falar exemplo. só de. É porque aqui eu só tenho ideias tipo, vou dar um exemplo pessoal. Pagar contas. Você é. Para algumas pessoas, sim, é importante, mas tu sabe que necessariamente pagar as contas não é importante, porque você, no nosso, sendo bem sincero, se a gente pudesse, a gente automatizava tudo. Só que não tem como automatizar tudo ainda. Mas, É no que geral, a geralmente. ação de pagar a conta, ela pode ser totalmente automatizada, mas não tem como algumas vezes. Ainda mais, imagina antigamente, tinha que ir lá na lotérica, ficar lá horas na fila do banco para pagar uma conta. É uma atividade assim, tão inútil, na minha percepção. É que geralmente o urgente ele sempre vai vindo nada e não tem muito como prever. Eu acho que os exemplos de urgente é realmente muito difícil porque às vezes o que é urgente para você não é urgente para mim. É, depende É, muito do que você está fazendo, né? eu posso dar um exemplo de uma campanha que eu rodo aqui, do e-commerce da Holanda. A mulher me mandou um e-mail, eu não respondi porque eu não fico olhando e-mail toda hora, eu olho de manhã e depois só no outro dia, eu não fico olhando e-mail a cada 3 horas, senão eu não faço nada que eu tenho que fazer. E aí ela me mandou um monte de mensagem no WhatsApp, falou que as vendas estavam ruins. Aí eu falei para ela, me mandou um print. Ela me mandou um print para ela, tinha, ela falou que precisava mexer de forma urgente porque estava ruim. Aí eu falei, eu olhei 2 dias atrás, estava tudo bem, o que que aconteceu? Fui no Google, estava de um jeito, fui no Analytics, estava lá. No Analytics estava o triplo do que estava no Google. Só que ainda não tinha aparecido nada no Google nos últimos dias. Nos últimos 2 dias eu já sabia porque eu já tinha olhado. Aí eu mandei um print para ela e falei, não, não tá ruim. O único ponto é que o Analytics registrou melhor do que o Google no momento. Vai ter que esperar mais uns dias para ver se aparece. Mudou de urgente para nada. Se eu fosse cair na pilha dela, de ficar na loucura, de ficar olhando a campanha sem olhar o resto das coisas, eu tinha entrado na pilha de que era urgente, mas não era urgente para ela, porque ela não sabia olhar no Analytics. E ela tem o Analytics e ela tem o Looker, que eu fiz os dois para ela olhar. Ela simplesmente olhou só no Google e deixou lá. Ou seja, tipo, era urgente para ela, mas não era urgente para mim. Eu vi isso em 5 minutos, ela tava há 2 horas lá, matutando, e me mandando e-mail, me mandando. Quando eu abri o e-mail, tinha tipo 5 e-mails dela, um monte de print das campanhas. Eu falei, não viaja, não viaja, não, você me atrasa. Então, tipo assim, urgente, você precisa analisar se pode ser feito depois ou não. Agora, o que pode acontecer, cara, pode acontecer qualquer outra coisa no meio do dia. Um anúncio errado, que nem a Luana falou, do cara que colocou uma coisa que era de uma campanha na outra. Ou, por exemplo, às vezes você acha que é urgente que nem o carnaval, que quebra muito. Lead, geração de lead no carnaval. Se o seu produto não for pro carnaval, cara, é horrível. Se a sua campanha fica ativa, é horrível. Nicho de eventos é exatamente isso. O cara me mandou mensagem na sexta-feira. Ah, é urgente porque as campanhas estão ruins, não sei o quê. Eu falei, cara, é carnaval. Só relaxa, vai curtir o carnaval, vou fazer as otimizações e a gente vê na quinta-feira. Aí ele me mandou hoje falando que de terça-feira pra cá melhorou. Então, tipo, não era urgente pra mim. Eu já sabia que aquilo ali não era necessário mexer. Então, tipo, eu acho que o nosso papel, principalmente como gestor, é analisar de forma rápida tudo que a gente tem que fazer. Porque às vezes não é urgente.
é só importante, pode ser feito depois. Porque senão vocês caem na pilha e quando vocês estiverem com 15, 20 contas, cara, vocês vão achar que tudo é urgente. É, tudo vira urgente, nada é importante. Na hora que você vê, tá a campanha, você tá mexendo em coisa que não era para mexer. Aí você mexeu no Google todo quando você foi ver o site, não era problema seu. Então, tipo, o ponto principal é não entrar em pânico. Muitas vezes não é estar em pânico. E eu digo Não por entrar mim, em eu sou pânico. muito pilhada, eu sou mais pilhada que o Edu. Mas Ah, é eu do sou. meu comportamento. Mas eu já vejo que são pessoas e pessoas. Tem pessoas que ela é mais afobada. Eu sou do tipo mais afobada. Mas eu tento me controlar. Mas eu sabendo disso, eu me controlo em cima disso para não quebrar a minha rotina no meio, O Edu é certo? um bom Peaky Blinder, frio e calculista. É, Ah, cara, acho que eu já vi, acho que foi tanta coisa nos últimos 6 anos que, tipo assim, quando o cara começa a botar muita pilha, eu falo, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos com calma, senão a gente não resolve nada. Ó, gente, um outro ponto aqui, só para finalizar sobre exemplo, eu lembrei agora. Foi a primeira empresa de casamento, foi aí que eu comecei a usar o Hotjar, por exemplo. Ah, foi exatamente nesse caso, há 2 anos atrás. Tava entrando lead normal, entrando lead, e o cliente geralmente, quando é um pouco maior, ele tem mania de fazer as coisas sem te avisar. Ele só faz, ele só mexe, ele só muda. As campanhas estavam lindas, maravilhosas, gerando lead, venda caindo. Do nada, ficou 3 dias sem lead. Ninguém me falou nada. E lá comendo, a conversão lá comendo solto. Eu, nossa, tá top, a conversão tá caindo aqui, vou ficar de boa, vou pra praia. Ele me manda uma mensagem, manda um áudio falando um monte que tava ruim, não sei o que, não sei o que. E eu falei, peraí. Aí eu fui no PageSpeed, joguei o site, falei, mano, o site tá lento. Achei estranho. Fui no Hotjar, que eu tinha instalado há uns dias atrás, tô olhando lá, o pessoal clicando no botão e não enviava o formulário. Não enviava de jeito nenhum, só ficava carregando assim, não mandava. Aí ele virou para mim, aí eu virei para ele e falei, você colocou alguma coisa no site? Colocou algum plugin, alguma coisa, porque tá muito lento. Ele falou, eu coloquei o plugin da RD. Acabou com o site. Destruiu. Só que eu já tinha mexido nas campanhas. Eu tipo, fiquei na neura. Falei, mano, o que que aconteceu que parou? Comecei a mexer, palavra-chave, anúncio, refiz tudo. Só que só depois, eu não tinha essa experiência ainda, só depois fui olhar o PageSpeed. Tipo, não era urgente no meu caso. Foi erro dele, não foi meu. E aí eu descobri que todo o problema era por causa do plugin da RD que estava atrasando o envio do formulário no site. Então o site ficou lento, ficou pesado, acabou com as campanhas e eu tinha mexido em tudo. Então, tipo, até comentei com o Felipe uns dias atrás, falei, cara, quando a campanha estiver ruim, a primeira coisa que você faz, olha o site do cara. Esquece as campanhas, olha o site. Se o site estiver ruim, provavelmente não é as campanhas, só que não mexe nelas no primeiro. Porque o site se arruma em minutos. Até a inteligência aprender de novo e começar a funcionar, meu amigo, já foi. Uma semana. Uhum. aí, da última, para a gente poder finalizar essa parte de importante, não urgente, eu dei um exemplo aqui nosso, que é verificar a cada 1 minuto as campanhas. Existia um, pelo menos eu já vi esse, cada pessoa dá F5 a cada 5 minutos, a cada 10 minutos dá um F5 ali, ó. Tá para saber como é que estão as campanhas. Resumente, não precisa disso. Isso aqui você não precisa fazer. Então, é uma coisa assim que são atividades que elas precisam ser feitas, atividades que não precisam ser feitas, e você precisa, com intenção, se você faz elas, não fazer. Uhum. Posso só dar uma ideia sobre isso, mano? Pode. Esse negócio é interessante vocês fazerem. Não é 1 minuto, né? Obviamente que não é cada 1 minuto. Mas, tipo, toda campanha que é nova ou cliente novo, eu gosto de deixar um alarme ou alguma notificação de durante algumas horas do dia só olhar se a campanha tá rodando. Tipo, não é nem ficar pilhado de se ela teve lead ou se ela teve clique ou como é que tá, não. É só pra ver se ela começou a ter impressão. Porque senão a gente fica olhando a cada. Cara, você põe lá um alarmezinho, põe lá uma notificação de que 1 hora da tarde eu vou só olhar pra ver se ela já tá rodando. Porque campanha nova acontece isso. Às vezes roda do nada, às vezes fica travada 2 dias e não roda. E o cliente fica, não tá chegando nada. Aí você fica pilhado já querendo mexer em tudo. Às vezes é só um CPA. Então, para não acontecer de vocês ficarem dando F5 toda hora, cara, deixa uma notificação lá no cliente novo. Daqui 2 horas você Uhum. dá uma checada para ver se já tá funcionando. No máximo, senão fica maluco. Fechou, isso aí. Acho que eu também concordo. Vamos lá, né? Aqui é a rotina.
já que é porque desse momento que a gente falou de atividades. Agora vamos falar da rotina mesmo, efetivamente, que é elas que fazem as metas serem atingidas. Antes de chegar na rotina, a gente viu que tem aí um processo, tem aí um porquê muito grande para gente fazer aquilo dali. E aí, como organizar, né? Eu, como já expliquei a parte importante e urgente, como eu dividiria as minhas atividades na minha rotina? Eu colocaria 30% das minhas atividades em urgente e importante, aquele famoso, velho, tem que pagar os incêndios. E por que pareça, a gente que prende, parece que 100% do nosso tempo tá aqui, ó. Urgente e importante. Porque sempre tem um foguete para resolver. Gente do céu. Sempre tem alguém lá do outro lado, lá falando, meu Deus do céu, as campanhas, ai meu Deus do céu, as contas, ai meu Deus do céu. Então, do meu lado de cá, na minha percepção, eu sempre tento a deixar um tempo para essa parte aqui. Então, 30% das minhas atividades são urgente e importante. 60% das minhas atividades tento colocar importante e não urgente. Então, metade das minhas atividades, mais da metade das minhas atividades é importante e não urgente. São aquelas que a gente precisa fazer, só que não tem nada se cobrando a gente, a gente tem um tempo maior para fazer elas, com uma folguinha maior, vamos colocar. 10% de atividade não é importante e urgente, por mais que isso hoje não seja totalmente minha realidade, porque eu passo ainda muito tempo no WhatsApp com os clientes, ainda conversando, mas não tem para onde correr. Eu tento só organizar isso para que não me tome muito tempo. E 0% de atividade não urgente não importante. Então, tipo assim, eu não fico analisando campanhas a cada 10 minutos. Casos e casos que tem campanhas que a gente precisa analisar, como o Edu falou, que são campanhas novas, que a gente precisa entender como é que está a situação dela. Mas se eu fosse dizer em termos de porcentagem, eu colocaria assim, 30% para atividades importantes e urgentes, 60% para as importantes e não urgentes, 10% para não importante, mas urgente, e nada na não urgente e não importante. Tá bom, gente? E Uhum. aí aqui vem, mas Luana, como é que te organiza isso? Aqui vai de cada pessoa, tá? Eu uso um bloquinho de notas. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Eu me dei muito bem desse formato. Vocês não vão ficar, não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui as atividades diárias e aqui eu tenho as atividades importantes e não urgentes. E aí aqui eu tenho como se fosse um checklist dessas atividades. Então tudo isso aqui Uhum. eu sei que eu tenho que fazer. Então quando eu bato meu olho de manhã, eu vou ver o que eu tenho que fazer hoje. Poxa, eu tenho essa atividade muito urgente para resolver. Talvez algumas aqui eu possa estar colocando em importante no urgente, só que eu já me conheço e já estou subindo elas, algumas coisas, para me fazer ela mais rápido. E aqui está as importante e não urgente. E eu já deixo elas por escrito. E aqui embaixo, as urgentes e não importante, eu não tenho quase nada, se ela for responder. E eu tenho algumas coisas de rotina. A minha rotina, que está bem aqui embaixo, ela está relacionada com as minhas atividades que eu faço todo dia, que não é sobre trabalho, mas também é sobre a minha vida. Que aí eu preciso bater. Tipo, aqui tem a minha tia que quer tomar meu colágeno. Eu esqueço de tomar meu colágeno. Tipo, não sei se vocês suplementam, mas eu suplemento. E aí eu esqueço de tomar meu colágeno. Aí eu coloco aqui, tomar meu colágeno todo dia. Fazer meus 5 minutos de alongamento. Fazer 10 minutos de atividade física. E isso é uma rotina para mim. Por mais que não seja falando sobre trabalho, mas está ali. Então, se você tem algum cliente que você quer fazer algo para ele, coloque isso numa rotina de fazer todo dia. Eu funciono bem com atividade todos os dias. Não sei vocês. Mas eu gosto de, quando eu quero fazer algo e eu preciso fazer algo, eu tento todo dia colocar aquilo. Tipo, agora eu tô lendo todo dia, né? Então, eu coloco para todo dia fazer. Por mais que seja 5 minutos, 10 minutos, mas eu preciso colocar aquilo para mim visualmente ver. E aí eu ver aqui na minha lista de tarefas e vou vendo. Tem gente que vai colocar no Trello. Mas, Luana, você usa o Trello? Eu uso o Trello, sim, para algumas atividades nossas. Mas muitas das vezes eu tiro do Trello e coloco aqui na minha caixinha. E também uso muito o Google Agenda, o próprio Google Agenda, porque eu uso o Google Agenda para marcar reunião. Eu uso o Google Agenda para dizer o tempo das minhas atividades que eu vou fazer, tipo prospectar. Eu coloquei aqui, tem aqui prospectar 25, 10 leads essa semana, que é o valor que eu coloquei. E essa atividade minha, ela tá no meu Google Agenda, porque ela é uma atividade que eu prendo a minha agenda para aquilo. Você lembra aquelas atividades importantes e não urgentes? Eu coloco tudo isso na forma, tipo assim, que eu prendo as atividades. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela com vocês da minha agenda. Graça com Deus. Eu acho que vai cair a tela.
Que foi, Edu? Eu sou uma desgraça com a agenda. Tem que ser tudo no papel. Até hoje, cara, não vai. Cara, Não, eu funciono muito bem com agendas. não, eu não me dou bem com a agenda online. Então, tipo assim, eu nunca lembro de olhar. Tudo que eu faço, eu coloco na minha agenda, mas as minhas atividades importantes eu coloco na agenda. A atividade minha de responder o WhatsApp, eu não coloco porque é uma coisa que eu não tenho, tipo, um ponto. Eu coloco, às vezes, quando eu tenho alguma atividade muito importante, tipo assim, eu viajei, aí eu coloco na minha agenda. Ver o WhatsApp meio-dia e 6 horas da noite. Porque eu não tenho acesso, tipo assim, a uma internet rápida, vamos dizer assim. Vai Hum. cair isso aqui, mas eu vou segurar aqui para gente continuar essa parte de ferramentas. Deixa eu parar aqui e vai criar. Felipe, cria outra sala pra gente, por favor. Crio.